química, certo? Na aula passada, a gente estava vendo um pouco sobre a tabela periódica. Nós vimos como ela foi construída, como foi a organização dela, começando por Mendeleev, que foi o grande criador, o grande pensador dela, certo? E o desenvolvimento dela através do tempo. A gente também deu uma olhada nas famílias, como foi essa construção, como aconteceu essa organização, e o que eu quero trazer para a aula de hoje é esse conceito da lei periódica, que a tabela segue, né? Esse nome, a gente viu também o conceito na aula passada, que se deu porque algumas propriedades, elas acabam se repetindo ao longo da tabela. A gente viu que a construção dela e a organização dela, como a gente conhece atualmente, ela funciona da seguinte maneira. O crescimento do número atômico é o que determina, né, essa ordem, essa organização. Além disso, a gente tem as propriedades dos elementos que fazem toda a diferença e que a gente usa muito. Explicam várias coisas, explicam por que cada elemento está organizado nas suas famílias, nos seus períodos, beleza? E hoje a gente vai dar uma olhadinha nisso. Bem, a gente tem dois tipos de classificação dentro das propriedades. A gente tem as propriedades aperiódicas, que são aquelas que não têm uma definição, né, da sua repetência. Então elas acabam não sendo tão regulares quanto as outras. E aí a gente tem como exemplo a massa atômica, que vocês vão ver, pegando a tabela periódica, que a massa atômica ela sempre aumenta, mas ela não tem uma ordem específica e definida disso, certo? Não é sequencial, não é de 2 em 2, ela só aumenta de forma espontânea, sem mostrar nenhuma regularidade. A gente também tem a dureza, o calor específico, volume, densidade. São propriedades que todos os elementos químicos possuem e que eles acontecem de forma desregulada, certo? Além das propriedades aperiódicas, a gente também tem as propriedades periódicas, que são aquelas que têm uma frequência na repetição, que são as que a gente vai estudar hoje. Então a gente tem aí o raio atômico, afinidade eletrônica, energia de ionização, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Bem, primeira propriedade que a gente vai dar uma olhada é a propriedade do raio atômico. Aí, essa palavra raio já remete a gente direto para a matemática. Vocês já devem estar lembrados de estudar isso na matemática. Olhando de forma matemática e química ao mesmo tempo, como que funciona o raio atômico? O raio atômico vai ser a metade da distância entre os dois núcleos de um átomo igual. Então, peguei aqui, ó, um exemplo qualquer, não dei nome de átomo nenhum, de elemento nenhum. Peguei dois átomos iguais, eles têm que ser iguais para a gente conseguir medir essa distância corretamente. E cada elemento vai ter o seu próprio raio atômico. Então aqui, ó, dois átomos iguais e a distância entre os dois núcleos a gente chama de Dzinho, certo? O raio atômico vai ser exatamente a metade dessa distância. Então, ó, raio atômico é igual a Dzinho dividido por 2. Essa é a fórmula. Não se preocupem porque isso não é cobrado de forma matemática, é só uma explicação para vocês visualizarem melhor o que a gente está falando. Olhando assim, vocês podem se perguntar, pô, professora, mas se o Rzinho é igual a Dzinho dividido por 2, não é mais fácil falar que o raio atômico é a distância entre o núcleo e a última camada da eletrosfera? A gente até pode pensar dessa forma, só que a gente sabe que quando a gente está falando de átomo, a eletrosfera ela não é uma coisa fechada, é uma nuvem. Então ela não tem borda e ela pode se contrair e expandir, porque aquilo ali é um gás, certo? Então quando a gente não tem um limite definido, aquilo ali pode variar a qualquer momento.
Por isso que o momento escolhido para a gente identificar e fazer a medição do raio é quando ele está fazendo uma ligação com um átomo semelhante a ele, certo? Por isso que é importante eles serem iguais, porque eles vão estar ali com a mesma quantidade de camadas, as mesmas quantidades de elétrons, beleza? Bem, no Sistema Internacional de Medida, que é o SI, que eu repeti essa sigla em outro lugar, que vocês já devem ter conhecido, estudado em física e em matemática, o raio é medido em picômetro, que não é uma unidade de medida muito conhecida, a gente não usa, e na verdade isso daqui é tudo feito experimentalmente, porque vocês sabem que o átomo é uma coisa muito pequena, muito pouco estudada ainda, a gente nem alcançou a tecnologia suficiente para chegar além, digamos assim. Bem, mas é medido em picômetro, e o picômetro é aproximadamente igual a 10 elevado a menos 12 metros. Então, você tira isso daqui da notação científica, vocês vão ver o quão pequeno é isso, certo? Mas isso daqui é só a carga de conhecimento. Normalmente, quando se fala de raio atômico e se cobra isso em prova, não se vem na forma de matemática, e sim em outros formatos que a gente ainda vai dar uma olhada. Inclusive, essa parte aqui de baixo eu vou deixar pra gente ver depois que eu terminar de falar sobre raio atômico como um todo, beleza? Bem, o raio atômico ele vai crescer de acordo com o crescimento das camadas. A gente viu aqui na aula anterior, voltando aqui para a nossa tabela grande, que os períodos, que são as linhas horizontais da tabela periódica, elas definem para a gente a quantidade de camadas que cada elemento vai ter, certo? Então, conforme a gente vai descendo na tabela periódica, a gente vai aumentando a quantidade de camadas, beleza? Se ela vai aumentando a quantidade de camadas, isso quer dizer que ao redor do núcleo, aquilo ali vai aumentando. É como se fosse uma cebola. A cebola não tem camada? Você tira uma, duas, até chegar no núcleo dela, beleza? É igualzinho. E aí, ela cresce de cima para baixo, porque está aumentando o número de camadas, e cresce da direita para a esquerda, de quem vocês estão olhando, né? Porque a gente tem uma diminuição dos elétrons. A gente viu na última aula também que a família 1A e 2A, elas têm menos elétrons do que as outras, certo? Uma vez que o número das famílias representa a quantidade de elétrons que a gente tem na última camada. E aí, como que isso daí interfere? Como que a quantidade de elétrons vai interferir no raio atômico? Bem, vamos pensar comigo. O elétron, ele é a carga negativa do átomo, certo? No núcleo, a gente tem as cargas positivas e neutras, que a gente tem prótons e tem nêutrons. Então, se a gente tem muitas camadas e a gente tem poucos elétrons na última camada, essa força de atração que existe entre carga positiva e negativa, que vocês também já devem ter visto em física, né? Os opostos se atraem, então a carga negativa e a carga positiva, elas estão sempre tentando se aproximar, mas como a gente tem muitas camadas e poucos elétrons na última camada, a gente acaba tendo um maior espaço, essa força não é tão grande, então as camadas ficam bem maiores, beleza? Por isso que quanto menos elétrons a gente tiver e quanto mais camadas a gente tiver, maior vai ser o nosso raio atômico. E aí, só para deixar bem claro, porque eu não sei em que lado que isso vai aparecer, aqui seria a família 1A e aqui seria a família 7A, beleza? Essa daqui é só uma representação básica da tabela periódica, beleza? E aqui a gente tem o FR, que é o frâncio, é o elemento que no seu estado elementar, e aí lembrando que o estado elementar é o estado neutro do átomo, ele é o elemento que tem maior raio atômico, ok? Ele está aqui na família
um A no período 7, então isso quer dizer que ele tem 7 camadas e um elétron na última camada. Bem, até agora a gente estava falando de raio atômico de átomos neutros, certo? Átomos no seu estado elementar. Só que a gente tem os íons, que a gente também já deu uma olhadinha, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre eles, mas a gente já conheceu um pouco na distribuição eletrônica, a gente falou um pouquinho. E a gente tem os íons, então a gente vai ter o raio iônico, que depois a gente vai fazer uma comparação com o raio do átomo neutro, certo? Bem, no raio iônico a gente pode ter o íon positivo e o íon negativo, certo? O íon positivo a gente chama de cátion. Por quê? Porque ele está perdendo o elétron, então ele vai ficar positivo. Então, o cátion, ao perder o elétron, o raio dele acontece o quê? Diminui. Professora, por que ele está diminuindo? Se ele está perdendo elétron. A gente aqui, um exemplo com 2 camadas. A gente perdeu esse elétron aqui, consequentemente perdeu a camada. Então, a camada ficou menor. O raio, a distância entre o núcleo e a borda a última camada da eletrosfera, ela ficou menor. Então, o átomo teve seu raio atômico reduzido. E isso é uma regra, tá, galera? O raio do átomo neutro, ele é sempre maior do que o do seu cátion, ok? Lembrando que é do seu respectivo cátion. Eu não posso comparar um raio de um átomo por exemplo, o raio de um átomo de carbono com um raio de um cátion do sódio, beleza? Porque eles são átomos diferentes. Então aqui, ó, a gente tem essa regrinha, beleza? O raio do átomo neutro, ele é sempre maior do que o seu respectivo cátion. Bem, quando a gente está falando de íon negativo, que é aquele que está recebendo elétron, certo? Para ele se tornar negativo é porque ele está ganhando elétron, está ficando negativo. Então a gente chama ele de íon. E quando isso acontece, ao ganhar o elétron, o raio aumenta. Por que isso está acontecendo? Olha, aqui a gente, se vocês contarem, né, esses pontinhos verdes, eles são os elétrons. Na última camada desse átomo aqui, a gente tem 7. E na última camada desse átomo aqui, a gente tem 8, certo? E por que isso acontece? Porque a agitação e a abertura que é necessário fazer para se ganhar outro elétron faz com que haja um espaçamento desse raio, uma abertura, uma repulsão entre eles, correto? Então, para eles ficarem assim, nessa organização e com estabilidade, o raio ele precisa aumentar para caber mais. Então, existe esse movimento e aí com isso, o raio ele naturalmente se expande, beleza? E aí faz com que ele se torne maior. Então, outra regra, o átomo neutro ele é sempre menor do que o raio do seu ânion, do seu respectivo ânion. Novamente lembrando, a gente só compara quando os átomos são iguais, beleza? Bem, visto isso, a gente volta para cá, que é o nosso resuminho. Então aqui, ó, o raio do cátion é o menor, depois vem o raio do átomo neutro e depois o raio do ânion, beleza, pessoal? Isso daqui é muito importante que vocês deem uma gravada aí, um caderno, bota uma atenção especial, porque esse tipo de questão costuma cair bastante de comparar as propriedades periódicas. Bem, terminamos a parte de raio atômico e aí a gente volta para a próxima propriedade, que é a energia de ionização. O que seria a energia de ionização? Ela vai ser a energia que a gente vai precisar
vai ser necessária para a gente retirar um elétron do seu átomo, certo? A gente vai ver na próxima aula um pouco sobre as ligações químicas. E aí vocês vão entender que são os elétrons que se transportam, né, que mudam de átomo para átomo e que fazem essa ligação. Então, a energia de ionização vai ser a energia necessária para remover esse elétron do átomo, beleza? Bem, a gente pode remover a quantidade que for necessária de elétrons. Só que a primeira energia de ionização ela é a mais baixa. E aí ela vai aumentando, porque cada vez mais você vai precisando de mais energia para tirar os elétrons ali daquela camada. Por quê? Eles vão ficando mais próximos. Conforme você vai tirando, a força de atração vai aumentando. Então, para você tirar o segundo, você vai precisar de mais. Para você tirar o terceiro, você vai precisar de mais energia do que você precisou no segundo e no primeiro. E aí aqui eu também trago um exemplo. Aqui, ó. O exemplo do átomo de sódio. A gente tem primeira energia de ionização 496. A segunda energia de ionização já pula para 4.562 e vai aumentando, beleza? Então, quanto mais elétrons você precisa tirar, mais energia vai ser necessária para aquilo ali acontecer. Voltando um pouco para a parte das setas e como isso vai acontecer, essas setas na verdade são só um artifício que a gente usa para conseguir ficar mais fácil o entendimento. Bem, se a energia de ionização é a energia necessária para a gente remover aquele elétron, né, do átomo, ele vai crescer conforme a gente vai aumentando as camadas, né? E conforme a gente vai subindo, quanto menos camadas e mais elétrons, isso quer dizer que os elétrons estão muito próximos do núcleo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vou usar o exemplo do hélio. O hélio ele tem o núcleo e ele tem duas camadas. Beleza? Nisso daqui ele tem 2 elétrons. Ok? Isso daqui está tão perto, porque eu só tenho 2 camadas. Esses 2 elétrons estão tão perto, aliás, eles estão tão perto um do outro que aquela energia ali para você separar tem que ser muito alta logo de início. Beleza? E aí, conforme for, vai ser mais alto ainda. No Sistema Internacional de Medidas, o que a gente usa é o kJ por mol, que é uma unidade de medida que a gente ainda vai usar muito, mas que, por enquanto, ela não faz tanta diferença. Esses valores aqui, eles também são obtidos experimentalmente, galera. Isso daí não é uma coisa que vocês precisem gravar, que vocês tenham que ter na cabeça. Isso daqui vai ser dado, se cair por acaso alguma questão sobre energia de ionização, isso daí é dado como dado da questão, né? E aí vocês só precisam saber analisar, beleza? Bem, por último, como terceira propriedade, a gente tem a afinidade eletrônica, que vai ser não parecida, mas a ordem ali das setas, elas são iguais. Na afinidade eletrônica, a gente vai medir a quantidade de energia que vai ser liberada quando esse átomo ele recebe um elétron. Então, em cima na energia de ionização, é a energia que a gente precisa para remover esse elétron, e na afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando o átomo recebe o elétron. Eu não sei se vocês lembram, mas na última aula, quando a gente estudou um pouco sobre algumas propriedades, a gente viu sobre os postulados, né? A gente viu as energias que são necessárias para a gente pular o elétron de camada. E se vocês viram, vocês lembram que eu falei sobre fogos de artifício.
que os elétrons, eles quando recebem uma energia, eles conseguem absorver aquela energia e pular de camada para camadas mais externas. Então, quando é exatamente isso que acontece aqui, a quantidade de energia que vai ser liberada, porque quando ele volta para a camada de origem dele, ele libera energia. E é isso que faz com que os fogos aconteçam. Aquela é a energia que o átomo está liberando quando ele retorna à camada de origem dele. Então, é uma definição do que está acontecendo. Bem, a posição das setas é exatamente igual. Quanto maior a quantidade de elétrons na última camada e menor for a quantidade de camadas, isso quer dizer que os elétrons, eles estão muito próximos do seu núcleo. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui o caso do cloro, que é o elemento que tem maior afinidade eletrônica, a gente vê que o cloro está na camada 3, aqui ó, vindo pra cá, o cloro está na camada 3 e ele possui 7 elétrons na última camada, certo? Então são muitos elétrons próximos ali da carga positiva e a carga negativa. Então a energia que aquilo ali libera é muito grande, beleza? Bem, vocês poderiam me perguntar, não sei se surgiu essa dúvida aí, mas, por que o átomo, o elemento de maior afinidade eletrônica é o cloro, que está aqui no terceiro período, e não o flúor, se a seta cresce para cima? Porque experimentalmente foi constatado de que o flúor ele tem menor afinidade eletrônica do que o cloro. Não se sabe porquê, não se sabe o motivo, a gente só sabe que é uma exceção. Beleza? Bem, e agora sim, a última propriedade que a gente vai ver, uma das mais importantes, essa e a de raio atômico são as que mais caem disparado, que é a eletronegatividade. Algumas tabelas mostram esses valores, outras não, certo? Mas tem como a gente descobrir sem saber os valores. A eletronegatividade vai ser a tendência que o átomo vai ter em atrair os elétrons para perto dele. Então essa tem tudo a ver com o raio atômico, só que é ao contrário. Então, quanto menor o raio atômico, maior vai ser a tendência de atração. Por quê? Novamente o que a gente estava falando antes. Quanto mais próximo o meu núcleo, que tem as cargas positivas, estiverem da minha eletrosfera, da minha última camada, que é onde eu tenho as minhas cargas negativas, porque é onde os elétrons ficam, maior vai ser essa atração, e aí maior vai ser a tendência de atrair os elétrons para próximo do núcleo, beleza? Por isso que aqui nesse caso, o elemento flúor é o mais eletronegativo, porque se a gente for ver, o flúor ele tem o núcleo e ele tem 2 camadas apenas, certo? Aqui voltando para o meu quadro, o flúor está aqui na família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada e ele está na camada 2, então ele só tem 2 camadas em volta do núcleo. E aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 elétrons que estão muito próximos uns dos outros, beleza? Então, crescimento da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, para maior quantidade de elétrons na última camada, ou seja, conforme o número de família sobe, e de baixo para cima, beleza? Quanto menos camadas, melhor. E aí vocês podem estar me perguntando, mas professora, isso daqui é igual a isso daqui. Por que aqui embaixo a gente tem o flúor como sendo o elemento mais eletronegativo, e aqui em cima você marcou o hélio como sendo o elemento que tem maior energia de ionização? Pelo fato que a gente tinha visto antes,
Os gases nobres, a gente vai ver quando a gente falar sobre ligações químicas, os gases nobres, eles são estáveis, eles não precisam fazer as ligações para se manterem estáveis, eles naturalmente já têm uma estabilidade. Então, eles não têm essa tendência em atrair os elétrons do seu núcleo, certo? Essa movimentação ela não acontece. Por isso que aqui o elemento mais eletronegativo é o flúor e lá em cima a energia de ionização a maior delas é a do hélio, porque ali os gases nobres participam. Na eletronegatividade eles não participam. Beleza, pessoal? Eu espero que não tenham ficado dúvidas, mas caso vocês tenham, mandem aí nos comentários, a gente está sempre de olho. E qualquer coisa, mandem lá na plataforma do curso também, que a gente está sempre dando uma olhada, tentando ajudar vocês. Tá bom? Um beijo!